Vampeta, tá aí. O Felipe Luiz fala em manter o DNA do Flamengo ao comentar esse jogo contra o Paris Saint-Germain. Manter o DNA contra o PSG é a convicção que pode dar certo ou é a teimosia que o Felipe Luiz tem que evitar nessa decisão contra o Paris Saint-Germain? Não, ele tem que ter as convicções dele, mudar da água pro vinho. Lógico que durante a partida, ali dentro do jogo, você pode, de repente, mudar. Mas antes de cada, você vai com suas convicções. Eu, por exemplo, assim, eu fico no ninho, viu, Pedro, pensando, eu digo, pô, olhando a escalação, né, das duas equipes, eu acho que a diferença do Paris Saint-Germain, para mim, tá só no ataque, porque se eu pegar o goleiro, Donnarumma foi embora, chegou outro com o Rossi, para mim não é tanta diferença. O Hakimi não vai estar, não sei quem ele vai usar ali na beirada do campo, mas, ó, pega a dupla de zaga, Marquinhos e o Pátio, né? Pátio joga na seleção equatoriana, Marquinhos joga aqui na seleção brasileira. Não vejo diferença nenhuma para Léo Pereira, a fase que está o Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Danilo. Não sei qual dos três ele vai sacar um deles, né? O Léo Pereira, lógico, vai estar. Não sei se começa com o Léo Ortiz ou com o Danilo. Não vejo muito um absurdo, não. Aí você pega o Alexandre, cara. O Alexandre jogou 10 anos na Juventus. Aí tudo bem. O Nuno Mendes, todo mundo fala que hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo, mas para um jogo só. Não vejo muito uma distância assim, apesar da diferença de idade. Aí você vai pegar o meio-campo do Paris Saint-Germain. Vitinha, João Neves e Fabiano Ruiz. Cara, você não vai pegar o Pulgar, né, trouxa? Já jogou na Europa, seleção chilena. Você tem o Jorginho, que foi o terceiro melhor. Talvez o Jorginho seja mais conhecido que eles tudo. De qualidade de passe também, não vai dever nada pro Vitinho e pro João Neves, é um pouco mais velho. Arrascaeta, 3 Copas do Mundo, é o 10 da seleção uruguaia. Vai estar na Copa. E vai estar enfrentando, não vai pegar Portugal, mas vai estar enfrentando a seleção espanhola na Copa do Mundo, né? Que o Uruguai caiu na... A diferença aí vem o ataque. Aí você tem Dembélé, Marcolá, Dundé, Gonçalo Ramos. Kvaratskhelia. Aí pra mim a diferença está no ataque. Tô falando que o ataque do Flamengo é ruim, mas esses caras fazem mais gol do que o Prata. Se for sair o Prata, se for sair o Luiz Araújo, o Carrascal. Porque o Pedro tá voltando agora. Porque o Pedro entrega aí 20 gols, 30 gols por temporada. Eu não tô falando que como é esse georgiano aí? O nome de Kvaratskhelia. Esse cara não faz 30 gols por ano, mas ele dá umas 15 assistências a 20. Que ele vai pra dentro. O Marcolá é um jovem que tá surgindo agora também. Não é mais nenhum menino. Há 2 anos aí praticamente como titular. Um Dudê surgiu no ano passado, né, Bruno? Sim, no finalzinho da temporada. No finalzinho da temporada. Titular. O Gonçalo Ramos é um pouco mais já rodado. Eu acho que o ataque do Paris Saint-Germain, as opções que o Luiz Henrique vai ter com o Dembélé, pode ser o ataque, faça mais gol do que o ataque do Flamengo. Mas do meio campo para trás, é muito, muito parelho. Pô, tudo bem, o Vitinho joga muito, João Neves, mas, pô, você tem o Jorginho e o Pulgar, pô. É 2 lá contra 2 cá. E se eu pegar 3 jogadores do plantel do Paris Saint-Germain e 3 jogadores do plantel do Flamengo, tudo bem, o Dembélé foi eleito aí o melhor jogador do mundo na última temporada. O Jorginho, o Danilo e o Alexandre tem mais currículo do que 3 do lado de lá. Há pouco tempo jogadores estavam na Europa, né? Mais bagagem. Jogadores que há pouco tempo estavam mais bagagem. na primeira prateleira ali do Tem mais bagagem. Escolhe 3 lá do... você vai pegar ali o Marquinhos, que já está há muito tempo lá, vários campeonatos franceses, como o Alexandre e o Danilo, vários campeonatos, aquela hegemonia que o Juventus tinha, era com eles. Os caras ganhou quase 7, 8 campeonatos italianos. Vitinha, João Neves, os caras foram campeão europeu agora, mas jogadores jovens, também muito bom, mas ali você tem o Jorginho no meio, pô. Então você acha que o Flamengo... Pra mim, perde no ataque. Jogar de igual para igual. Você acha que tem condição, então, de encarar de frente o Paris Saint-Germain? Vai se desenhando no jogo, você vai vendo o que o Felipe Luiz é muito inteligente para isso. Ele não vai chegar a mudar da água pro vinho, mas dentro do jogo vai sentir. Pode ser feito ali, corrigindo ali na beirada do campo. É porque tem aquela vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo e, enfim, o Botafogo se defendeu
muito bem naquela ocasião e aí muita gente acha que o caminho tem que ser esse para um clube sul-americano bater no Paris Saint-Germain. Tem que seguir o mesmo caminho do Botafogo. Mas é outro elenco. Manda repetir esse jogo 9 vezes para ver o que vai acontecer. Manda repetir de novo esse jogo 10 vezes. Porque ali foi um bombardeio o jogo inteiro. Você pode ser bombardeado, a forma de ganhar. Por isso eu estou te falando, ele vai desenhar na hora que é o pouco rolar, a bola rolar, ele vai vendo. Sim. Você vai ter posse de bola. O Flamengo guarda posse de bola. O outro lado lá também, com o Vitinho, João Neves. Eles gostam da posse de bola. Então vai ser duelo. A diferença para mim está mais no ataque. Eu estava até puxando aqui a cavalaria, já que você falou dos dois times, né? Comparando, né, Flamengo e Paris Saint-Germain. Flamengo, provável escalação, pelo que saiu aqui, dos colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, aí tem a dúvida, né? Bruno Henrique ou Pedro, Samuel Lino ou Everton Cebolinha. É o provável Flamengo para o jogo desta quarta-feira. E se for o Samuel Lino, é acostumado também, viu? Jogar contra esses caras lá. Desde 22 no Atlético de Madrid. Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol. Então tem isso. Cebolinha outro dia era titular da Seleção Brasileira, campeão de Copa América, oscilou e tudo, não foi um jogador que veio barato. Porque quando você fala assim, pô, o Cebolinha tá no banco do Flamengo. O Cebolinha veio caro, pô. Não veio barato, não, veio caro. Carrascal veio caro também. Sim. Não são jogadores baratos. E quando você tem essa valorização dentro do mercado, tu acha que os caras vão chegar. Você pensa assim, eu enfrentei o Real Madrid aqui naquele Mundial, joguei vários jogos. Eu me colocava assim como atleta de seleção brasileira e vou tomar benção pros caras do outro lado lá. Mesma coisa, cara. O Flamengo tem um bom jogador. Porra, ó o Vitinho, o João Neves, me dá a camisa. Meu irmão, não tem essa porra, não. Não existe. Primeiro que os caras devem. Olha a camisa que os caras jogam. Se você pegar a camisa do Flamengo quando o Paris Saint-Germain, é que o Paris Saint-Germain agora entrou. Jogou os dois, né? Então, o Paris Saint-Germain é fundado em 70, cara. 1970. Injetaram dinheiro pra caramba, porque o grande clube da França é o Olympique de Marseille e era o Saint-Étienne. Os dois grandes. O Lyon teve uma temporada de, tipo assim, 8 títulos seguidos, o Nantes em algum momento, mas injetaram dinheiro lá pra caramba, porque não passava de... O Paris Saint-Germain era um time que, sem treinamento, era todo bagunçado. Do Qatar, acho que eles tinham 2 títulos. Na época do Raí ali. Jogou uma final era o que seria a Copa da UEFA contra o Barcelona. Eu fui lá na Holanda, esse jogo foi na Holanda. O Ronaldo estava no Barcelona. Esse jogo o Raí estava ainda no Paris. Eu assisti esse jogo lá em Roterdã, mas nunca foi. Até mesmo quando eu passei lá, não era o Olympique de Marseille e o Nantes naquela época estava voando. O Nantes nessa época dominava. Com a chegada a injetada do dinheiro. Aí começou a chegar em finais, né? Como um dinheiro importante, os jogadores. Porra, esse time conseguiu botar Messi, Mbappé e Neymar junto. Ué. E não ganharam nada, chegaram à final. Chegaram à final de Liga dos Campeões sem o Messi, né? O Messi vem depois, né? Um ano depois. Vem depois. Então, quer dizer assim, historicamente, eu sempre falo assim, alguns clubes da Europa, em relação a clubes brasileiros, a diferença, tudo bem, é do 6-1. O 6-1 é o euro contra o real. Mas o Flamengo hoje consegue repatriar jogadores importantes. Pô, se pegar... Você tem no seu plantel Danilo, Alexandro e Jorginho, por mais que esteja um pouco mais velho, mas os caras têm atividade ainda. Você acha que o Danilo vai chegar lá, vai jogar o Alexandro, vai olhar pro cara que quebra aí, esse nome difícil aí. Sim, Kvaratskhelia. Vai olhar e dizer, porra, o lindão passa aqui, ó. O Danilo Alexandre tem boa chance de estar na Copa do Mundo. Lógico. Jogadores de seleção, jogadores experientes, muitos deles com passagem pela Europa. Vamos supor, eu falei do Alexandre, o Bruno falou, pra mim ele é o melhor lateral esquerdo que tem no Brasil. Provavelmente vai pra Copa. Do outro lado tem o Mendes, né? Mendes. Que é mais novo. Se jogar Brasil e Portugal, deve muita coisa um pro outro? Não. O Danilo tem mais até bagagem. Essa é a idade física, em parte física. Mas esse jogo de amanhã é um jogo. Se você botar assim uma sequência de jogos... Temporada inteira. Pô, a temporada inteira é outra coisa, mas é um jogo. Bruno Prado, agora quero te ouvir a respeito aí desse Flamengo e Paris Saint-Germain. Ouvimos o Felipe Luiz falando em manter o DNA contra o time parisiense. Aí é o correto, porque aí não é nenhuma questão assim só filosófica, né? Porque o Flamengo é assim, porque a torcida gosta assim.
é mais porque o time joga assim. Aí você não tem como mudar radicalmente, nesse jogo vamos mudar tudo que a gente fez até aqui. Não tem como fazer isso. Como o Mauro falou, o Vampeta falou, aí conforme o jogo for rolando, você vai fazer adaptações. Não tá dando para fazer o que a gente planejou, que os caras estão melhores, os caras conseguiram anular. Eu falo, o treinador é para isso, pô. Na beira do campo para ver enxergar isso. Mas não vejo como se o Felipe chegar, vamos deixar a bola com os caras, marcar todo mundo aqui atrás, tentar achar uma bola para ganhar o jogo de 1-0 numa bola aí que a gente achar. Não é, o time não jogou assim, né? Então, o time não está acostumado a jogar assim, ele não treina assim, não joga assim, mais de 70 jogos na temporada, o time jogou de uma outra maneira. Pode acontecer do adversário, um adversário forte, campeão da Europa, um time com grana, com ótimos jogadores, pode acontecer desse adversário dominar o jogo e não deixar você jogar. Pode acontecer. Contra o Bayern de Munique, o time teve muita dificuldade, tomou 4 gols. Porque nos números, o que mais chama atenção nos números do Flamengo não é nem o que faz de gol, o que não toma. Porque na teoria, na prática, é um time que gosta de ter a bola, que gosta de ser o protagonista do jogo, mas não toma muito gol. Ele se defende bem. Bruno, a cozinha, você falou isso, a cozinha do Flamengo, no meio campo para trás, os caras são mais valiosos do que o ataque. Sim, eu também acho. Qualidade. Acho que os melhores jogadores do Flamengo são os defensores e os meios-campistas. Porque e até pegando seleção, né? E aí tem vários estrangeiros. O Flamengo às vezes joga com 5 ou 6 estrangeiros. A maioria dos selecionáveis são os de trás, do Brasil. Quem que foi convocado já? O Pedro foi lá atrás, mas o Pedro tá machucando muito. O Lino foi, outro dia ele teve a oportunidade. Também jogou uma vez só lá na altitude. O Bolinho faz anos que não vai mais. Bruno Henrique foi uma vez. Os que sonham de verdade de tentar ir pra Copa, o Danilo, o Alexandre, talvez o Léo Ortiz já foi convocado. São esses aí. O Pereira, sim. O Léo Pereira sonha com uma oportunidade que até seria merecida se aparecesse. Aí o Jorginho é um cara... Pode voltar para a seleção. Itália. Alguns dizem que ele pode ser chamado aí para repescagem. Ele não joga na seleção italiana. O Pulgar é titular da seleção. Ficou fora agora as últimas porque a gente tem problema, mas vai começar tudo de novo. Depois do Mundial, ele vai ser convocado para a seleção chilena. O Varela é um jogador da seleção uruguaia, vai para a Copa do Mundo. Então, assim, os defensores são... Até o lateral esquerdo, que é banco uruguaio, é convocado. O Vinha, um jogador que deve estar na Copa também. Provavelmente vai sair do Flamengo, vai para outro clube até para jogar, porque ele é o terceiro ali, ele quase não joga. Mas se estiver jogando, provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Ele já esteve em Copa do Mundo também. Então, assim, o time do Flamengo é forte. Claro, do outro lado você tem um dos melhores times do mundo, com jogadores. Eu concordo com a análise do Vampeta. A diferença técnica maior está no ataque. No meio campo e na defesa, que o Danilo... Olha que eu não botei nem o Saúl, que é acostumado já a jogar contra ele. E também é um veterano, né? Até o próprio Abel Ferreira falou um pouco disso, aí claro, tem o lado do Palmeiras, ele falou da diferença de experiência de um time pro outro, do Flamengo pro Palmeiras. O Flamengo, ele realmente tem muito jogador muito rodado, assim, jogador de Copa, jogador de Euro, jogador de Champions, porque eles estão mais velhos. Já falando que o jogador do Palmeiras passava bola de primeira, do Flamengo vinha... Sim, segurava, são caras mais acostumados a jogos grandes. E é verdade, uma coisa que não vai acontecer amanhã, pode acontecer no Paris Saint-Germain, ser melhor dominar o jogo, fazer um ótimo jogo e não deixar o Flamengo jogar, claro que pode. Mas aquela coisa, o Flamengo vai entrar assustado, isso não vai acontecer. Pelos jogadores que têm experiência, já estão acostumados a jogo grande, isso não vai acontecer. Olha só, o Kaique Lima me mandou esse dado que é bem relevante. O Flamengo vai realizar, diante do Paris Saint-Germain, o seu jogo de número 78 na temporada. Mais da metade dos jogos, o Flamengo não sofreu um gol sequer. São incríveis 41 partidas de 77 possíveis sem ser vazado. Então a gente está falando de 53,2% sem ser vazado o Flamengo. Outra coisa que eu falo assim, o calendário aqui, você chega a bater 80 jogos, 78, sei lá, 81. Velho, mas para você bater 80 jogos, é porque seu time é bom e tá chegando. Sim. Porque se for ruim, vai ficar que nem o Santos aí, que subiu, só tinha o Brasileirão. É isso. Então fica ouvindo assim, 78 jogos. Se você não faz, quer ver? O Sunderland, que subiu agora, ele não vai bater tantos jogos, ele não tá em Liga dos Campeões, ele não tá em Copa UEFA, nada. Vai estar. Então, a conta dele já vai saber ali, ó. Tenho 38 jogos da Premier League e as Copas que eu vou jogar. Uhum. E para você atingir esse número, porque às vezes o cara fala assim, o Flamengo jogou 80 jogos na temporada. A instituição Flamengo jogou 80 jogos. Bota no papel quanto cada jogador jogou. Se pegar Campeonato Carioca, a instituição Flamengo, ao rodízio, os estaduais não vai com todo mundo. Sim. Que parece que conta. Às vezes fica maquiando esse negócio, são 80 jogos, são
vários jogos na temporada, mas só é ser eliminado que você não vai fazer 80 jogos. Tá fora. Pra estar numa final de Mundial, tem que ganhar. E o Flamengo é o campeão de tudo no momento. Não, lógico, pô. É o campeão brasileiro, da América, da Copa do Brasil, já que o vencedor a gente só vai conhecer. Sabe quantos clubes queriam estar amanhã enfrentando o Paris Saint-Germain, clube brasileiro? Vê a situação do Inter lá, na última rodada, jogadores que o Flamengo está até interessado, não sei se é verdade ou não, saiu que o Palmeiras quer contratar o Vitão, o zagueiro, o Flamengo. O Vitão atravessando o campo ajoelhado, pô. Sim. Como se fosse torcedor, porque não caiu. Você imagina o Palmeiras, né? Se o Palmeiras não queria estar nessa... Não, quem não queria? Estão vendo aí uma loucura. Ó, primeiro eu vou repetir de novo. Eu não tenho ingresso. De novo? Fica todo mundo me ligando, toda hora. Qatar? Não tenho ingresso. Não, Corinthians. Não vê a felicidade do Corinthians e do Vasco. Ó, todos os ingressos já vendidos no Maracanã, todos os ingressos vendidos aqui. Isso é Copa do Brasil, viu? Copa do Brasil. Pede pro Nilson César que tem, Vanderlei Nogueira tem também. Pode pedir pra eles. Vanderlei. Não, olha a felicidade que tá o Vasco e o Corinthians. Imagina, o Flamengo tá no Mundial, pô. Numa final dessas. Não, vou estar de férias e tal. Pô, tem jogador malandro que prefere estar de férias, tá nessa. Né? O cara com contrato de 3 anos, mano, até 2028. Pra quê, né? Ganhando pra caramba. Se me mandar embora, tem que pagar tudo. Mas quem não quer participar de um jogo como esse, né? Flamengo e Paris Saint-Germain. Eu falei do Palmeiras, você imagina, né? O Palmeiras, ele cai na Copa do Brasil pro Corinthians. O Corinthians tá na final agora com o Vasco. E perdeu essa final de Libertadores, agora o Flamengo que tem essa chance de conquistar o Intercontinental, então você imagina, né? Nos jogos do Flamengo, ó, os que passaram de 50 jogos como titulares, né? Passaram assim... você pegou aí, né? Vale aí. Assim, entrando, se somar o jogo que o cara começou, o cara entrou, vai dar mais, mas como titular... O que entrou, de repente, não joga nem 30 minutos, 15, 20 minutos. Ó, como titular, o goleiro Rossi fez 67, né? O goleiro joga bastante. Aí, como titular, o Léo Pereira fez 61. Foi o de linha que mais iniciou jogos. O Arrascaeta, 55. E o Léo Ortiz, 51. Foram os que passaram de 50 jogos, como titulares, iniciando, né? Se somar os jogos que entraram, aí, por exemplo, o Luiz Araújo tem 67 jogos, né? Ele fez 32 de titular e 35 entrando. Então, eu estava vendo o Fábio, ontem estava vendo o negócio, o Fábio, ele jogou os 38 jogos no Campeonato Brasileiro. 38. O Fábio com 44, né? 45, 44. O que entendeu, Marco? Eu tô falando assim. Copa do Brasil, Sul-Americana. Por exemplo, o Bruno botou ali o Arrascaeta. O Arrascaeta entrou vários jogos. Apesar de que quem foi o melhor ano dele, assim, em sequência de jogos jogados, né? Se ele tá lesionado. Ele 55 jogos como titular e alguns ele entrou.